E muitas vezes, Michael, a gente percebe que as motoristas, ou os termos gerais, nós vamos dizer que não somente as motoristas, né, mas geralmente até mesmo as pessoas da área, os profissionais, dizem, o termo que se cita, até psicólogo inclusive, que há medo de dirigir. Mas a verdade é que ninguém tem medo de dirigir, tem medo das consequências, né? É um termo errado que muitas vezes cita e leva todo aquele problema pro medo. Então todo mundo identifica o medo como o principal causador e não identifica o que está por trás, né? Muitas vezes a pessoa tem a técnica não tão afinada, então ela vai insegura, que vai levar ao medo. Mas também tem outros casos também, como por exemplo, a pessoa tem a técnica afinada, mas ela não entende, ela não consegue identificar por que ela não se sobressai no volante. Inclusive, a Mônica tem uma experiência dessa, né, Mônica? Sim, é incrível como o ser humano, ele, principalmente a mulher, né, ela tem que ter certeza que aquilo que ela está fazendo vai ser bem sucedido. Se a mulher tiver alguma dúvida, ela não executa. O homem, ele é mais ousado. Mesmo que for para dar errado, ele vai. Sim. A mulher, não. A mulher, ela precisa ter certeza que ela vai fazer bem feito. Então, no caso da direção veicular, eu já tive casos, assim, que a pessoa tem o bloqueio, mas ela nomeia como medo. Sim. E durante o decorrer das aulas, né, a pessoa mostra indícios que eu descobri a raiz do medo por uma palavra semeada. Sim. Né? A pessoa tinha técnica, desenvolvia perfeitamente na direção veicular, uma mulher inclusive, mas uma palavra que ela ouviu do cônjuge, né? O marido, ele tem um poder sobrenatural aí na vida da esposa, tem que tomar muito cuidado quando vai falar alguma coisa, porque ela tinha a técnica afinada, tinha segurança, mas o marido um dia disse para ela que ela não fazia bem, que lugar de mulher era na cozinha e que ela não podia ser bem sucedida na direção veicular. Jogou ela para baixo. E aquela palavra ela tomou como medo, né? Ela tomou como medo e se bloqueou. Então, há um bloqueio que se a pessoa não coloca o medo para ser um escudo, ela coloca para ser um bloqueio. Sim. O medo pode ser um escudo protetor, mas pode ser um bloqueio, né? E aí a gente tem que trabalhar no quê? Descobrir aonde está a raiz desse problema. Que às vezes nem mesmo a pessoa sabe, né? Na maioria das vezes ela não sabe, por isso que ela não consegue romper. Sim. Então, é libertador quando a pessoa descobre a raiz do problema que está lhe causando aquele medo. É super necessário. Por isso é muito interessante o desenvolvimento desse trabalho de vocês. Sim. E no caso ali, ela não conseguia perceber o problema, né, Mônica? Não. Você identificou, você percebeu que ela estava dirigindo bem, mas ela estava se limitando por causa de um problema específico e você semeou ali, jogou algumas palavras para tentar colher e entender. Exatamente, porque no decorrer ali do procedimento, ela me mostrou na prática, porque eu fui ensiná-la, mas eu só recordei. E eu falava, ela executava. Então, na vasta experiência que a gente tem de anos, eu tinha que mostrar a ela que ela estava apta. E comecei a elogiá-la. Falei, não, você está apta, você sabe fazer. Não, eu não estou te ensinando, eu estou te recordando e você está fazendo. Você tem domínio, você tem segurança para executar. Então, ela colocou para fora aquilo que a bloqueava naquele momento. Nossa, eu nunca ouvi isso. Eu sempre ouvi que eu não era capaz, que meu lugar não era num volante. E isso me gerou medo. Mas quem te falava isso? Foi aí que ela me trouxe o diagnóstico. Ela mesma me trouxe o diagnóstico da raiz do problema. Então, ali houve aquela, assim, libertação. Ela viu que ela era capaz, né? E começou a desenvolver com segurança,
porque durante o procedimento, as palavras que eu, né, joguei ali para ela, coloquei que ela era capaz, ela tomou posse da mesma forma que ela tomou posse lá atrás, quando o medo lhe trouxe aquele bloqueio.